Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está em Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Localize na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, e acompanhe a leitura da palavra do Senhor comigo. Diz assim: Eles, os discípulos de Jesus, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse para fora daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 principais cidades da Palestina e especialmente da Galileia, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações nesta noite. Meus amados, essa história nos mostra a diferença que um encontro com Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. A diferença que um encontro com Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Pensemos na situação deste homem antes de se encontrar com Jesus. Pense certamente como ele vivia. Nós vamos decorrer aqui, no decorrer da nossa reflexão, analisar um pouquinho sobre como era a vida desse homem. Mas certamente houve uma mudança, houve uma transformação tremenda entre o antes e o depois, entre antes de Jesus e depois de Jesus. O calendário da humanidade é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Da mesma forma, o calendário, a história da nossa vida, poderia ser certamente dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. Assim como a vida deste homem, antes de Jesus, era uma coisa, depois de Jesus era outra coisa. Você que já teve um encontro com Jesus, tente lembrar como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, antes de assumir um compromisso de vida com o Senhor Jesus. Tente lembrar como era a sua vida e como ficou a sua vida depois de Jesus,
depois que você se encontrou com Ele e Ele transformou a sua vida. A restauração daquele homem foi fruto do seu encontro com Jesus. Fruto do seu encontro com Jesus. Um detalhe muito importante é que Jesus tomou a iniciativa. Jesus foi ao seu encontro. Como em muitas histórias narradas nos evangelhos, Jesus vai ao encontro das pessoas. Sabendo das suas necessidades, sabendo dos seus problemas, Jesus toma a iniciativa. Jesus ainda hoje toma a iniciativa e vem ao nosso encontro para nos ajudar a enfrentar os problemas da vida e para fazer a obra que Ele quer fazer em cada um de nós. Jesus sempre tomou a iniciativa de propiciar ao ser humano um encontro com Ele. Jesus foi até aquela terra de Gadara, dos Gerazenos, e provavelmente a única coisa que Ele fez naquele lugar foi restaurar a vida daquele homem. E Jesus realmente fez isso porque sabia o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele carecia da graça de Deus. Jesus sabia que ali naquela terra havia uma pessoa de forma especial que precisava muito da graça do Senhor e por isso foi ao encontro daquele homem, foi parar naquela terra, resolveu atravessar o mar da Galileia para ter, portanto, um encontro com aquele homem e restaurar completamente a sua vida. Jesus sempre tomou a iniciativa. Esse encontro só foi possível porque Jesus caminhou ou navegou na direção daquele homem com a intenção de restaurar a sua vida. Jesus sempre fez isso e ainda hoje deseja fazer isso com você. Ele sempre tem tomado a iniciativa de ir ao seu encontro, porque sabe o quanto você também precisa ter um encontro com Ele, quanto você precisa ter a sua vida restaurada e transformada pelo seu poder. Esteja atento àquilo que Jesus está tentando lhe dizer, aquilo que Jesus está tentando propiciar a você. Ele quer dar a você a oportunidade de ter um encontro com Ele, um encontro que transformará a sua vida, que restaurará a sua vida por completo. Esteja atento àquilo que Jesus quer fazer na sua vida hoje. É interessante perceber que Ele permitiu que você acompanhasse esta mensagem nesta noite, certamente porque Ele tem um propósito, porque Ele deseja que você também tenha um encontro com Ele. Um encontro capaz de restaurar a sua vida, como Jesus fez com aquele homem. Jesus restaura. Sim, Jesus restaura a nossa identidade. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Jesus restaura a nossa identidade. O verso 2 do texto de Marcos, capítulo 5, nos diz que havia naquela região um homem com um espírito imundo. A Almeida Revista e Atualizada traduz esse texto dizendo: havia ali um homem possesso de espírito imundo. Aquele homem era possuído por um espírito imundo, não tinha controle sobre a sua vida, não tinha controle sobre as suas palavras, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, sobre os seus gestos. Esses demônios tentavam destruir a vida daquele homem. Jesus certa vez afirmou, e está registrado em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente, a tenham em plenitude. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O nosso adversário, o caluniador, o mentiroso, o pai da mentira, acusador dos nossos irmãos, é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a paz, para roubar a esperança, para roubar a alegria de viver. Ele trabalha sempre para destruir as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele trabalha para destruir as famílias. E essa tem sido uma das principais estratégias do inferno.
Destruindo as famílias, fica mais fácil destruir a sociedade como um todo. Precisamos pedir a Deus que nos conceda, portanto, sabedoria e discernimento para enfrentar essa grande batalha espiritual na qual todos nós estamos inseridos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 13, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Daqui em diante, a partir do verso 14 de Efésios 6, Paulo então narra o que, no entendimento dele, seria essa armadura com a qual nós poderemos nos proteger e poderemos utilizar também para enfrentar realmente as forças do mal. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas feitas de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. A nossa luta é contra esses principados, contra esses dominadores desse mundo tenebroso. Um detalhe muito importante a destacar aqui é que o homem que aparece aqui em Marcos capítulo 5 estava possuído por demônios. Esse tipo de manifestação maligna, esse tipo de manifestação satânica é mais simples de ser distinguida ou percebida do que outras. Como disse antes, a pessoa, nesse caso de possessão, ela pode perder o controle de si mesma, pode perder o controle da sua fala, dos seus gestos, da sua personalidade. Entretanto, o nosso adversário não se manifesta apenas desse jeito. Ele não se manifesta apenas desse jeito. Ele está trabalhando o tempo todo para destruir as famílias, está trabalhando o tempo todo para distrair a igreja, fazendo-a perder-se numa série de atividades que não sejam exatamente aquela grande tarefa que Jesus nos deixou de fazer discípulos. Sem dúvida alguma, ele trabalha para fazer a igreja tornar-se um entretenimento, um clube, deixando de ser igreja, fazendo com que ela seja qualquer outra coisa que não seja exatamente aquilo que Jesus propôs para ela quando a fundou, quando a edificou, quando disse: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não conseguirão resistir ao avanço da igreja. Ele trabalha para dividir as pessoas, para quebrar relacionamentos, para criar divisões, ciúmes, inveja, intriga, competição. E Paulo vai dizer ainda aos coríntios que não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, para enganar as pessoas, para enganar, sempre para enganar. Ele se disfarça para atingir os seus propósitos. Por isso precisamos seguir a recomendação de Pedro. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Ou seja, tenham sabedoria e discernimento. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda ao derredor procurando brechas, procurando oportunidade de entrar, e ele certamente entra muitas vezes nas famílias, nos relacionamentos, na vida das pessoas, na medida em que elas deixam brecha, dão oportunidade para ele entrar e fazer os seus estragos. E ele tem milênios de experiência em destruir as pessoas. Esteja atento
Seja sóbrio e vigie, meu irmão. Peça a Deus discernimento para discernir o que vem do céu e o que vem do inferno, o que é de Deus e o que é do inferno, o que provém do Senhor, o que provém do coração de Deus e o que provém do diabo. Esteja atento, esteja alerta, seja sóbrio e vigie. Vigie a sua conduta, vigie o seu relacionamento com Deus, porque normalmente as brechas acontecem quando deixamos de levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Ele procura brechas no nosso relacionamento com Deus, procura brechas na nossa família, quando não levamos a sério a nossa família e os nossos relacionamentos dentro de casa. Ele está sempre ao nosso derredor, procurando brechas, procurando a quem possa tragar e procurando a quem possa usar para os seus intentos, para os seus desígnios. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. O Pedro, apóstolo, que disse que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, ele teve uma experiência terrível. Está aqui em Mateus 16, versos 21 a 23. Mateus registra assim: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Mas então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O próprio Pedro permitiu que Satanás o usasse para os seus intentos, mas Jesus teve discernimento, teve percepção espiritual. E como nós precisamos dessa percepção espiritual para discernir espiritualmente as coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Como precisamos desse discernimento espiritual. A palavra de Deus nos encoraja a sermos sóbrios e vigilantes, a estarmos atentos. Ainda hoje, o inimigo procura usar quem se deixa usar para desviar a cada um de nós da missão que temos a cumprir neste mundo. Portanto, vigiemos e sejamos sóbrios. Na medida em que nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo recomendou lá em Efésios capítulo 6, verso 10, estamos protegendo a nós mesmos. Estamos protegendo a nossa identidade, estamos protegendo a nossa família, estamos protegendo a nossa igreja. Estamos nos protegendo das ciladas, das armadilhas, das artimanhas de Satanás. Portanto, invista no seu relacionamento com Deus, invista na sua comunhão com Deus, não deixe nenhuma brecha em nome de Jesus. Se existe alguma brecha, feche-a ainda hoje, em nome de Jesus. Resolva ainda hoje, confesse o seu pecado hoje ao Senhor, em nome de Jesus. Voltando à história daquele homem, vale a pena lembrar, vale destacar que aquele homem havia perdido totalmente a sua identidade. Ele já não respondia mais por si mesmo, ele não respondia mais pelos seus atos. Ele havia perdido a sua identidade. Os espíritos malignos tomaram conta da sua mente, das suas atitudes, do seu comportamento. Ele já não respondia mais por si mesmo. Hernandes Dias Lopes afirma que Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuíra. Roubou a sua família, roubou a sua liberdade, a sua saúde física e mental, roubou a sua dignidade, roubou a sua paz, roubou a sua decência. Porque, como disse Jesus, o ladrão vem para matar, roubar e destruir.
Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. Por isso, o texto diz que aquele homem era possuído por um espírito imundo. Imundo, porque os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com aquilo que é imundo. Há pessoas, muitas vezes, se revolvendo na sua lama, na lama do pecado, porque quem pratica o pecado é escravo do pecado. Além da perturbação mental, aquele homem golpeava-se com pedras, vivia nu e ensanguentado, correndo pelos montes, um espectro de horror no meio de cavernas e sepulcros. Seu corpo refletia o estado deprimente a que um ser humano pode chegar quando está sob o domínio de Satanás. Há muitas pessoas hoje atormentadas, inquietas, desassossegadas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmas e espalhando terror aos outros e para as outras pessoas. Qual é o teu nome? Jesus perguntou. Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião era uma corporação de 1000 soldados romanos. Era um exército de invasão, crueldade e destruição. Assim era o poder diabólico que dominava aquele pobre ser humano. Havia um poder de destruição descomunal dentro daquele homem, transformando a sua vida num verdadeiro inferno. Legião não era o nome daquele homem. Aquele homem tinha um nome que nós não sabemos, mas ele tinha um nome. Ao restaurar a vida daquele homem, Jesus estava restaurando o seu nome, e estava restaurando o seu caráter, estava restaurando a sua vida. Jesus restaurou o seu nome. Ele não mais seria conhecido como Legião, mas ele seria realmente reconhecido pelo seu nome. O nome de uma pessoa estava sempre ligado ao caráter, e na medida em que Deus restaura a vida de uma pessoa, Deus está tratando e restaurando também o seu caráter. O poder de Jesus, ainda hoje, é capaz de restaurar o caráter, restaurar a vida e restaurar a identidade de qualquer pessoa. A sociedade não tem poder para resolver o problema do pecado, nem libertar as pessoas das garras de Satanás, mas o Evangelho tem esse poder. Jesus tem esse poder. Somente o Evangelho transforma, somente Jesus liberta. Não há esperança para o ser humano, nem para a sociedade sem Jesus. Longe de Jesus, afastada de Jesus. Em Jesus há esperança, em Jesus há solução para o pecado e para toda a obra do inferno. Jesus restaurou a identidade daquele moço. E Jesus hoje quer restaurar a sua identidade também. Em João capítulo 8, versos 31 a 32, 34 e 36, Jesus afirmou: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em verdade lhes digo que todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho os libertar, se, pois, o Filho de Deus os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse homem vivia nos sepulcros. As cavernas à beira do mar da Galileia serviam de sepulcros. Era numa dessas cavernas que aquele homem vivia. O homem vivia isolado, distante da sua casa, distante da sua família. Esse é o principal efeito do pecado. Ele separa o homem da sua racionalidade, ele separa o homem dos seus amigos, da sua casa, da sua família e principalmente o separa de Deus. Jesus restaura a nossa identidade. Mas, em segundo lugar, Jesus restaura também o nosso padrão de moral. O nosso padrão de moral.
Diz o texto no verso 15 que os homens da cidade, quando chegaram e encontraram aquele homem liberto daqueles demônios todos, encontraram-no simplesmente sentado, vestido e em perfeito juízo, é o que diz o verso 15. Encontraram aquele homem vestido. Ele não mais andava nu. Ele não andava mais nu. Agora ele já estava vestido. Aquele homem vivia nu, sem roupas, pois havia perdido o seu senso de moral ou o seu padrão de moral e de conduta. Meus amados, infelizmente nós vivemos numa sociedade que perdeu também o seu senso de moral. Nós podemos perceber isso pelas pessoas que na TV, nas propagandas publicitárias, nos jornais, revistas, na internet, posam nuas e fazem isso porque perderam o seu senso de moral. Há também aqueles que usam as suas redes sociais para exibirem seus corpos nus ou seminus. Também essas pessoas perderam o seu senso de moral. Novos modelos de família estão surgindo por causa da perda do senso de moral das pessoas. Algum tempo atrás, e não faz muito tempo atrás, estava passando por alguns canais de TV e então encontrei uma reportagem de um canal que falava sobre novos comportamentos em família, sobre novos padrões de família. E uma jovem senhora estava dizendo que, embora ela fosse casada com um homem, embora ela tivesse um filho fruto desse casamento, ela entendeu, num certo momento, que ela deveria também relacionar-se com uma mulher. E a reportagem é muito interessante porque ela simplesmente mostra aquela mulher convivendo a partir daquele momento com a sua mulher e com o seu marido, no mesmo ambiente em que o seu filho está morando. Uma mulher que tinha um marido e tinha uma mulher e tinha um filho. São novos padrões que vão surgindo simplesmente porque as pessoas perderam o seu senso de moral, da moral de Deus e dos padrões de Deus para a sua vida em sociedade, sua vida em família. Vivemos numa sociedade que, infelizmente, tem invertido os valores morais. Invertido. Há aqueles que perderam o senso de moral e acham que muitas vezes podem estar na igreja e manterem uma vida sexualmente ativa fora do casamento. Fora do casamento. Biblicamente, o sexo só pode ser praticado dentro do casamento. Nem antes do casamento, nem fora do casamento. Somente no casamento. Vivemos numa sociedade que tem invertido os seus valores morais, uma sociedade que perdeu a sua noção de moral. Agir de acordo com a vontade de Deus, em algumas situações, significa, parece que, passar vergonha. Mas que nós mantenhamos a nossa fidelidade a Deus, aos seus propósitos, expressos na sua palavra, em nome de Jesus. Para muita gente, viver de forma promíscua é algo normal, é um novo normal. Lembro-me da história de uma jovem que, no momento em que entregou a sua vida a Jesus, ela estava participando de um culto, ela estava com uma roupa muito indecente, muito indecente. Mas, naquele dia, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus transformou a sua vida. O que aconteceu? No domingo seguinte, a sua vestimenta já era outra. Já era outra. Jesus restaurou o seu senso de moral. Aquele homem se vestiu não apenas de roupas, mas de novos valores morais.
E Deus pode fazer a mesma coisa com você nesta noite. Se você aproveitar essa oportunidade que Deus lhe concede para ter um encontro com Jesus, Ele vai restaurar os seus valores, de tal maneira que você possa valorizar, dar importância às coisas que de fato são importantes para Deus, são valiosas para Deus. O seu senso de moral será ajustado aos valores de Deus, aos valores do Senhor. Jesus restaurou a identidade daquele homem, Jesus restaurou também os valores morais daquele homem, o seu senso de moral, e Jesus quer fazer isso nesta noite também com você. Em terceiro lugar, Jesus deseja restaurar também a nossa racionalidade. Ele tem poder para restaurar o nosso juízo. Diz o texto no verso 15 de Marcos, capítulo 5, que aquele homem foi encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele havia recuperado a sua capacidade de raciocinar, o seu senso crítico, todo foi restaurado pelo Senhor Jesus. Aquele homem totalmente dominado por espíritos malignos não pensava mais, não refletia mais naquilo que fazia, ele havia perdido completamente a sua razão, a sua racionalidade. Nós vivemos numa geração em que a razão tem cedido lugar à emoção. O que importa é o coração. Faça tudo o que você está sentindo, não importam as consequências. Mas a Bíblia nos diz em Jeremias 17, versos 9 e 10, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias, que o coração é enganoso, que ele é desesperadamente corrupto. Quantas pessoas hoje estão caminhando na direção do pecado por causa do coração? Perderam a capacidade de pensar em Deus e nos propósitos de Deus para as suas vidas. Quantas pessoas perderam a noção do pecado por causa do coração? Em nome do coração, abandonam suas casas, abandonam suas famílias, casamentos, cônjuge, filhos, em nome do coração, em nome de um sentimento momentâneo. Hernandes Dias Lopes ainda nos diz que Jesus restituiu a esse homem a sua sanidade mental. E ele faz um destaque bem interessante aqui, que a diferença entre sanidade e santidade é apenas uma letra, é o T. T, que é símbolo da cruz de Cristo. Aonde Jesus chega, ele restaura a mente, o corpo e a alma. Esse homem não é agora mais um homem violento, ele não fere mais a si mesmo, ele não oferece mais nenhum perigo à sua família e nem à sociedade. Porque Jesus restaurou a sua sanidade por meio da cruz, por meio da sua obra na cruz. Com o juízo restaurado, temos melhores condições de assimilar os propósitos de Deus para a nossa vida, temos melhores condições de avaliar o que está certo e errado aos olhos de Deus, aquilo que está na mente e no coração de Deus, a fim de não andarmos de acordo com o curso deste mundo, mas sim de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aquele homem foi encontrado assentado. Nas emoções ele estava tranquilo, já não estava mais agitado, andando de um lado para o outro, sem rumo, sem direção, ficou assentado aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. O pecado também tira a paz das pessoas, tira a tranquilidade, tira a sua capacidade de pensar com calma o que deve fazer da sua vida. Jesus quer restaurar nesta noite a sua capacidade de pensar, de refletir sobre a vida e de avaliar a sua vida segundo o propósito de Deus.
Foi assim que Moisés nos ensinou a orar no Salmo 90, verso 12. Ele nos ensina a orar da seguinte maneira: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés está ensinando-nos a fazer esta oração, pedindo a Deus que nos ajude a contar os nossos dias. E muito mais do que isso, a palavra ali no hebraico significa pesar os nossos dias, avaliar os nossos dias. Jesus quer restaurar a nossa capacidade de pensar, de refletir e de avaliar a nossa vida, os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que não sejamos tolos, mudando a verdade e rejeitando aquilo que Deus quer para nós. Jesus libertou aquele homem e ainda hoje quer fazer essa obra e tem poder para fazer essa obra. Ele quer fazer essa obra na sua vida. A palavra de Deus nos diz que no verso 19 nós vamos encontrar aquele homem querendo acompanhar Jesus. Pede com insistência a Jesus para que lhe permita acompanhá-lo. Mas o verso 19 nos diz: vai para a tua casa. Jesus virou-se para aquele homem e disse: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos concede uma nova razão para viver, uma nova motivação para viver, um novo sentido para a nossa vida. Jesus não permitiu que ele o acompanhasse, mas mandou que ele voltasse para casa, para os seus, e contasse aos seus o quanto Deus tivera misericórdia dele, o quanto Deus fizera por ele. Agora que Jesus restaurou a sua vida, ele pode então voltar para casa, para os seus amigos, para a sua família, para os seus queridos. Ele pode voltar para casa. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Jesus o envia como missionário para a sua casa, para ser testemunha na sua terra. Ele espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas de salvação. Antes era um problema para a família, agora é uma bênção para a sua família. Antes era um mensageiro de morte, agora é um embaixador da vida. Jesus revela a ele que o testemunho precisa começar em casa. Volta para a tua casa, disse Jesus àquele homem. O nosso primeiro campo missionário precisa ser o nosso lar. Sua família precisa ver a transformação que Deus já operou na sua vida, em você. Sua família precisa ver essa transformação que Deus operou e está operando na sua vida. O que Deus fez por nós precisa ser contado a todos. Ele não apenas anuncia uma mensagem teórica, mas o que Jesus lhe fizera com a sua própria ou pela sua própria experiência, ele podia relatar o que Jesus havia feito por ele. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Isso é o que Jesus espera que façamos. Isso é o que Jesus espera que façamos. A família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. A família dele sabia como ninguém o que havia acontecido e agora poderia testificar sua profunda mudança. Esse homem torna-se então uma luz no meio da escuridão. Ele passa então a pregar não só para a sua família, mas para toda a região de Decápolis ou das 10 cidades da Galileia. A vida daquele homem passou a ter uma nova razão de viver. Eu fico a imaginar a cena daquele homem chegando em casa, voltando para casa, batendo a porta da sua casa. De repente o seu pai ou a sua mãe abrindo a porta, morrendo de medo do que poderia acontecer. Mas agora aquele homem abraça seus pais, abraça os seus irmãos, abraça a sua família e diz: Jesus me libertou.
Jesus transformou a minha vida. Eles certamente perguntaram: o que aconteceu com você? Você agora está vestido, você agora tem perfeito juízo. Agora você é uma pessoa normal. O que aconteceu com você? Eu encontrei o Mestre. Eu encontrei Jesus. Vejam o que Jesus fez por mim, o que Ele pode fazer por vocês também. Eu encontrei Jesus e Ele transformou a minha vida. Ele me libertou daquelas cadeias que me atormentavam. Ele transformou a minha vida, me tirou dos sepulcros, das cavernas. E agora eu posso estar aqui com vocês em casa. Eu quero dizer para todas as pessoas desta cidade, de todas as cidades desta região, aquilo que Jesus fez por mim, o quanto Ele teve misericórdia de mim, o quanto Ele teve compaixão de mim. Eu quero relatar a todos a obra que Jesus realizou na minha vida. É possível, certamente, que os seus familiares tenham ficado atônitos ao ver aquele homem totalmente transformado. A prova da conversão é a mudança. A conversão sempre toca nos pontos nevrálgicos. A prova da conversão é a mudança de vida. E aquele homem mudou de vida completamente. Ele experimentou uma mudança drástica. Fico a pensar, por exemplo, na volta do filho pródigo e na volta daquele homem para casa. Ambos voltaram para casa. E foram acolhidos certamente pelos seus. E foram abraçados pela graça de Deus. Foram abraçados pela graça do Senhor. O que aconteceu com você, meu filho? Aquele pai deve ter perguntado. O que aconteceu com você, meu filho? Aquela mãe deve ter perguntado. Jesus restaurou a minha vida. Com certeza foi a resposta daquele homem. Jesus quer dar um novo sentido de vida a você. Ele quer dar a você um novo rumo à sua existência. Ele quer lhe dar motivos melhores para viver. Jesus não permitiu que aquele homem o acompanhasse. Porque Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar. Devemos submeter as nossas escolhas ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. O importante é estar no centro da sua vontade. Esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios. Jesus saiu de Gadara, mas ele permaneceu dando um vivo e poderoso testemunho do Evangelho e da graça de Deus para toda aquela região. Ele pôde falar a todos do poder de Jesus. Ainda hoje Jesus Cristo tem poder para restaurar. Creia no poder de Deus para libertar você, para transformar você, para restaurar a sua vida e dar a você uma nova perspectiva de vida. Se você tiver esse encontro transformador com Jesus, você vai passar o resto da sua vida podendo dizer aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus queridos, tudo quanto o Senhor fez por você. O quanto Ele teve misericórdia de você. E o quanto Ele libertou, transformou, restaurou a sua vida. Aproveite essa oportunidade e tenha hoje mesmo esse encontro maravilhoso com o Senhor nosso Deus. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar com você e orar por você. Não sei como você se encontra neste momento da sua vida, mas Jesus sabe exatamente como você está. Quais são as áreas da sua vida, quais são os pontos nevrálgicos da sua vida que precisam de mudança, precisam de libertação, precisam da obra de Jesus. Jesus hoje deseja que você tenha um encontro com Ele. Um encontro libertador, um encontro transformador. E Ele quer fazer essa obra. Deixe Jesus fazer em você tudo aquilo que Ele certamente quer fazer para a honra e glória do seu nome. Arrependa-se dos seus pecados
e confie em Jesus como seu Salvador pessoal. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Jesus transformará a sua vida. Jesus restaurará a sua vida ao propósito original que Ele tinha para você. E Ele dará a você um novo sentido para viver. Portanto, feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, contempla-nos aqui nesse momento. Contempla cada pessoa que nesta noite está entregando a sua vida a Jesus. Está, ó Deus, deixando que Jesus restaure a sua vida. Jesus restaure a sua identidade, a sua racionalidade, o seu senso moral. Restaure a sua vida e lhe conceda uma nova razão de viver para contar a todos aquilo que Jesus fez e está fazendo e continuará fazendo, Deus, pela sua vida. Ó Senhor amado, contempla cada pessoa que nesta noite toma a decisão de arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faz, ó Deus, uma grande obra, Senhor, nestas vidas. Ó Deus, escreve os seus nomes no livro da vida com esta caneta cuja tinta é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Faz, ó Deus, uma grande obra e manifesta o teu poder em suas vidas para a glória e para a honra do teu nome, pois é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos essas bênçãos. Amém e amém. Se nesta noite você tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus ou de reconciliar-se com Jesus e voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria de pedir a você para compartilhar conosco a sua decisão. Envie-nos uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria e desta forma continuaremos orando por você. Que Deus abençoe e sustente você neste propósito e nesta decisão, hoje e sempre. Amém.